Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algo que eu li no meu devocional hoje. Eugene Peterson diz o seguinte: na história da liberdade, Deus sempre é o sujeito e os humanos sempre o objeto. Se é para vivermos livres, isso se deverá às ações de Deus, não à nossa vontade, disposição, política ou inteligência. Não é sobre mim, não é sobre você. Nós somos o objeto da ação de Deus. O sujeito é Deus. Quem nos torna livre, quem nos chama, quem nos salva é Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. É sempre sobre Deus. E isso é muito interessante porque, como seres humanos, a gente tem uma tendência grande de sermos egocêntricos, de nos acharmos muito importantes, de levarmos tudo para um lado muito pessoal. Só que quando a gente pensa que tudo é sobre Deus, que Deus é o sujeito e nós somos o objeto, isso também tira esse egocentrismo de nós e nos coloca nessa posição. Deus sempre dá o primeiro passo. É Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele quem salva, é Ele quem liberta e nós somos o objeto dessa ação de Deus. E é interessante a gente observar que em Gálatas 1 a gente vai ver 3 ações que são feitas por Deus e que Paulo dá esse exemplo. Então eu vou ler para vocês Gálatas 1, de 1 a 5, na versão A Mensagem, que diz o seguinte: eu, Paulo, com meus companheiros na fé, envio saudações às igrejas da Galácia. Minha autoridade para escrever a vocês não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diretamente de Jesus, o Messias, e de Deus, o Pai que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus, quero saudá-los com as belas palavras graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Nós vemos aqui Paulo citando 3 momentos em que Deus age como sujeito e nós somos o objeto. O primeiro é que Paulo ele foi chamado como apóstolo por Deus. E ele fala lá que ele escreve e a autoridade dele vem diretamente de Deus. Não foi ele que se escolheu. Não foi ele que decidiu, opa, vou ser um apóstolo. Não, foi o Senhor quem o escolheu. A segunda coisa que a gente vê é que Jesus é ressuscitado dos mortos por Deus. E por fim, nesse texto, nós vemos que nós somos resgatados do pecado por Deus. Quando a gente pensa que nós somos simplesmente objetos da ação do sujeito, que é Deus, em toda a história, não somente na história da liberdade, mas na história da salvação, na história da criação, na história da redenção, nós somos objetos do amor de Deus, objetos da salvação, objetos da redenção. Deus faz e nós recebemos. Ele faz por nós e para nós. Quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente consegue entender que não é sobre nós, é sobre Deus. Tudo é por Ele e para Ele. Tudo começa nele. Nós recebemos ou nós damos o segundo passo depois que Ele dá o primeiro. Colocando isso sob perspectiva, a gente consegue se colocar ali realmente no lugar onde nós estamos e conseguimos encher o nosso coração de gratidão por saber que não é sobre nós, é tudo sobre Deus. Um beijo, eu volto semana que vem, meu pai estará aqui amanhã, Deus te abençoe, tchau, tchau.